E aí, camarada, tudo certo? O tema do vídeo de hoje é um pouco polêmico. Vamos falar de temas polêmicos aqui. O movimento comunista precisa dialogar com as bases militares? Essa é a pergunta que fica. Eu vou tentar expor aqui minha visão sobre essa questão. Como é que o movimento comunista pode, dialogar com essas bases? Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre a realidade por trás da farda, todo ano, isso é um ponto importante, todo ano o Estado brasileiro ele convoca milhares de jovens para o serviço militar obrigatório, que é esse ritual que é divulgado para a sociedade, como um pilar da cidadania, pilar do patriotismo, essa propaganda oficial que é veiculada em diversas campanhas e discursos, constrói essa imagem de uma jornada de honra e disciplina. Esse rito de passagem que transforma jovens em homens disciplinados e cidadãos exemplares. Vende-se essa ideia aí de que é um serviço à pátria, um sacrifício nobre em nome da nação. Só que por trás dos muros dos quartéis, para além dos desfiles, do 7 de setembro e dessas fardas engomadas, uma realidade mais sombria e violenta se desenrola. Uma realidade que atinge de forma desproporcional os filhos da classe trabalhadora. Então eu vou expor aqui essa questão. E muita gente que já passou pelo serviço militar obrigatório sabe do que eu estou falando. Que inclusive esse documento é exigido para você passar, por exemplo, uma faculdade federal, Você vai ter que ter esse documento, público masculino. Se você tiver a idade, que se não me engano entre 17 e 18 anos já é o serviço militar obrigatório. Então a questão que se impõe e que frequentemente muitas vezes evitada por essa natureza controversa é que qual é o papel do movimento comunista diante da realidade dessa questão do serviço militar obrigatório, porque nós sabemos que muitas vezes esses filhos da classe trabalhadora são expostos ao vexame, à tortura, e muitos até morrem, inclusive, porque há uma prática de humilhação, há uma prática de trotes, há uma prática de punições excessivas que inclusive infringem a Constituição e são crimes. Por exemplo, o crime de tortura é um crime inafiançável. Então, a gente, por mais que tenha todas essas questões, a gente tem que enxergar de forma crítica essa questão também, E também não enxergar as Forças Armadas como se fosse um bloco monolítico. Só existe bolsonarista na Força Armada. Se o cara é PM ou se o cara é da Polícia Civil, ele é bolsonarista. Não, existem muitas pessoas, inclusive de esquerda ou progressistas, e até da esquerda radical dentro dessas forças. Tem sindicatos, inclusive movimentos, tem o movimento das polícias antifascistas, espalhados pelo Brasil e tudo mais. Então é necessário estabelecer um diálogo com essas bases, A resposta para essa pergunta fundamental começa com essa desmistificação mesmo da imagem pública do serviço militar. A gente tem que expor a verdade brutal que a farda esconde. Uma cultura institucionalizada de humilhação, abuso psicológico, muitas coisas envolvidas aí de repressão mesmo, a diversas culturas que vêm da periferia, e tortura física, em casos extremos, a morte. Essa violência ela não é aleatória e nem se resume a casos isolados de maçãs podres, como é veiculado na mídia hegemônica. Pelo contrário, é um método, uma ferramenta pedagógica perversa que serve a esse propósito político bem definido dentro da estrutura de um Estado burguês.
E aí a gente vai entrar mais precisamente na teoria marxista-leninista, né? Através de algumas referências aqui, né? Que eu vou me basear para expor isso, né? Que é o livro O Estado e a Revolução, do Lenin, que é muito importante que vocês tenham algum contato, né? Puxa aí um trechinho para ler depois. A gente vai abordar algumas questões aqui, alguns termos, e que vai facilitar um pouco o entendimento de vocês ao longo do percurso, né? Para entender esse livro. E outras vezes a gente vai tentar também trazer mais conteúdos em lives aqui, de leituras coletivas, né? Para ler diversas obras, né, da teoria marxista e explicar assim alguns termos para vocês. Então essa análise ela não pode se limitar a uma simples denúncia que posiciona esse soldado, né, como vítima. A complexidade da questão, e o soldado realmente que sofre essa coisa é vítima, mas a gente tem que olhar também de um modo amplo qual é o papel das instituições. Por que isso é como se fosse uma coisa bem institucionalizada, por que se institucionalizou isso, e abordar todas essas questões. E essa complexidade, né, dessas questões se resume nessa contradição. O jovem recruta é simultaneamente uma vítima de violência de classe que se manifesta dentro do quartel, e ao mesmo tempo ele está sendo treinado para se tornar um instrumento de repressão contra a própria classe, contra a sua própria classe, do lado de fora dos quartéis. A sociedade capitalista ela oferece uma falsa dicotomia. O soldado é um herói nacional ou um agressor violento. Uma análise materialista, no entanto, ela revela que é uma figura trágica, apanhada numa contradição fundamental. Ele é sim um trabalhador oprimido dentro da estrutura militar, mas essa mesma estrutura o molda para se tornar um potencial opressor. E aí entra naquela lógica, né, que inclusive é um dos ditames do Paulo Freire, né, que é quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Então, para vocês perceberem que essa é uma questão muito complexa e que a gente tem que abordar de forma bem materialista e baseado nessa ciência do proletariado. Então essa contradição se justifica no próprio tema do vídeo, e também torna urgente esse diálogo. A intervenção política ela visa fazer com que essa identidade de classe, né, sua condição de explorado, ela se sobreponha à função de agente de repressão que lhe é imposta. Então a gente tem que fazer com que as pessoas e dialogar com esse movimento, dialogar com esse processo do jovem na entrada do serviço militar obrigatório, né? E aí é uma função mesmo organizacional dos partidos, dos movimentos, né? De dialogar mesmo com essas bases, né? Então fazer uma análise dos pontos que geralmente esses jovens vão se apresentar em determinados pontos, né, específicos que acolhem essa galera que está vindo prestar o serviço militar. Então fazer um mapa, né, no meu bairro, na minha cidade, onde é que são os principais pontos, levar pessoas lá dos partidos, das organizações, para fazerem intervenções. Que sentido? Ou panfletar ou dialogar com as pessoas que estão chegando lá, né, os jovens. Fazer um breve apanhado do que é o serviço militar obrigatório, o que é que não pode acontecer no serviço militar obrigatório, que são essas questões de crimes, violência, tortura, né? Fortalecer e criar canais de denúncias para que se leve ao Ministério Público e a outras organizações aí ligadas à justiça que podem atuar nesse sentido. E também construir movimentos de base desses, de certa forma, as recrutas, pracinhas, e que estão entrando no serviço militar obrigatório. Muitos são filhos da classe trabalhadora, muitos vêm da periferia. A gente vai depois entrar nessa questão aqui.
Então, para compreender a profundidade desse problema, é essencial ir além dessas abstrações teóricas ou às vezes até de um discurso que tenta o bem contra o mal, né? A gente vê muito isso na direita, mas às vezes tem na esquerda também. E a gente tem que analisar os fatos concretos. Os casos de violência dentro dos quartéis brasileiros são numerosos e recorrentes. E se pinta esse quadro, né, de abuso sistêmico que as autoridades militares tentam repetidamente minimizar, como dizendo que são incidentes isolados ou brincadeiras que saíram do controle. Então, um dos casos mais emblemáticos e bem documentados ocorreu em Pirassununga, no interior de São Paulo. Um soldado de 19 anos foi vítima de uma sessão de tortura brutal por parte de seus colegas, entre aspas, colegas, né? Isso aí tá mais pra... Enfim, no 13º Regimento de Cavalaria Mecanizada. As reportagens revelaram que, sob o pretexto de um trote, o jovem foi espancado com pedaços de madeira, cabos de vassoura e até um remo. Ele foi colocado de ponta cabeça enquanto apanhava e teve suas partes íntimas violentadas. As agressões só pararam quando a vítima conseguiu fugir. Olha o nível do que é que acontece. A pessoa é um serviço militar obrigatório. É responsabilidade do Estado. Você tem que ir lá. Você não pode sofrer isso aqui. Tortura, violência. Enfim, quase matam um cara aqui. Tem muitos casos de mortes. Muitas famílias aí da periferia perdem filhos, pessoas, entes queridos, por causa desses acontecimentos que são recorrentes. Então é muito complicado essa questão. E aí a gente vai fazer aqui um breve apanhado. Vou até fazer não tá pronto aqui, mas eu vou deixar pronto agora. Vamos lá. Agora sim. Vamos ver um caso aqui documentado pela CNN, tá? Vamos fazer um react aqui. Olha, o Exército Brasileiro expulsou 6 militares acusados de torturarem um soldado durante um trote em Pirassununga, no interior de São Paulo. As agressões ao jovem de 19 anos seria um rito de passagem. Quem acompanha esse assunto, esse caso e tem outros detalhes para a gente é o nosso repórter Guilherme Rajão. Boa noite, Guilherme. Oi, Leandro, boa noite para ti, para quem acompanha o Arena. Vamos falar sobre esse caso, né, que chamou muita atenção lá no mês de janeiro. Esse caso aconteceu no dia 16 de janeiro, durante um trote, chamado de trote, mas na verdade se comprovou através dessa investigação que foi sim uma tortura. Isso porque esse soldado de apenas 19 anos estava então trabalhando, né, neste batalhão, 3º Batalhão motorizado da cidade de Pirassununga, aqui no interior de São Paulo, quando acabou sendo então torturado, agredido com cabo de vassoura, ripas de madeira, panelas, até mesmo socos e chutes por pelo menos 6 militares. Isso tudo fez com que ele tivesse uma série de problemas psicológicos, inclusive ele acabou dando entrada em um hospital depois de tentar tirar a própria vida, né? E nós tivemos aí diversos casos, episódios em que ele necessitou de atendimento psicológico e também psiquiátrico devido a esse problema. Isso tudo foi repassado pela defesa, né, do próprio agredido, da vítima deste soldado. O defensor dele, Pablo Canedas, disse então que acredita muito que toda essa investigação ainda está longe de terminar e que isso tudo demonstra a necessidade de uma atenção maior por parte do Exército Brasileiro com relação a essas questões de trotes com novos soldados que ingressam então na Força Militar Brasileira. A defesa do soldado também garantiu que segue atenta às ações dos agressores, pelo fato de que todos eles são residentes da mesma cidade em que a vítima reside, a cidade de Pirassununga, aqui no interior de São Paulo. Portanto, a gente vai seguir acompanhando esse caso, né, que agora resultou aí na expulsão desses 6 militares envolvidos nessa tortura. Volto contigo, Leandro. Obrigado, Guilherme, pelas informações. Guilherme Rajão trazendo informações sobre a expulsão de 6 militares por tortura. Obrigado. Olha aí o que é que aconteceu
pelo amor, né? Então são casos violentos, são casos de tortura, crime inafiançável, tá? E precisa de uma atenção, principalmente por parte do movimento de esquerda. Por que eu tô dizendo isso, gente? Na política, existe uma frase que é muito emblemática, e vocês vão ver diversas pessoas repetindo, que é o seguinte: a política é como futebol. Se você deixa um espaço vazio, não existe espaço vazio. Outro time vai ocupar. Outros movimentos vão ocupar. Então, a gente está deixando de lado um pouco essas questões. Muitos movimentos de esquerda, tem outros que devem se preocupar aí nacionalmente, mas eu não vejo como uma preocupação nacional por parte de partidos tradicionais da esquerda radical ou da própria esquerda como um todo, né? E sei lá, partidos de centro-direita, não vejo ninguém falando sobre isso. E são questões que precisam ser dialogadas, porque o Bolsonaro cresceu e se tornou o que é hoje, boa parte porque ele era de dentro do movimento militar e ele atuava, entre aspas, como um sindicalista. E muitas vezes até acho que teve um cara aí que era o ditador na época da ditadura militar, que depois falou do Bolsonaro, e aí disse que ele era um mau soldado, porque ele era como se fosse um sindicalista, ficava protestando lá dentro, porque tem um código regimento interno do exército, né, que é a disciplina e a hierarquia, então você não pode protestar e fazer motins, né, que é o que acontece muitas vezes aí no Brasil, né, a PM fazendo motins, né, Capitão Wagner aqui em Fortaleza. Você é um mau soldado também, de acordo com os ditadores aí militares. E aí não pode, isso é o regimento interno aí dos militares, é o código deles. E aí o Bolsonaro, ele foi preso justamente na época que ele era militar por conta disso, porque ele fazia motins, organizava a galera aí por melhores salários, né, o pessoal mais da ralé, da base da pirâmide dessa hierarquia do exército, né, que são os pracinhos dos soldados, essa galera que tem uma hierarquia menor, que ele também não chegou a alta patente, né, enfim. Então ele começou a ser conhecido por causa disso, aí começou a ser eleito vereador, aí depois foi deputado, não sei o que, por conta disso, né? Então lá no Rio de Janeiro tem muita gente que é ligado, que faz parte das forças militares, né? Então tem alguns movimentos mais organizados de base que ele foi se apoderando aí, dizendo que era o defensor deles, e aí, pum, explodiu, né? Então a gente precisa dialogar também com essas bases, para fazer o contraponto, inclusive, né? Para levar essa teoria crítica, né? De inclusive uma visão crítica de dentro do papel do exército, né? Que hoje não é, enfim, não é um órgão para defender um povo. Tava envolvido aí em diversas maracutaias, né? Boa parte do exército aí tava envolvida nessa questão do golpismo, do bolsonarismo, dessa questão dos quartéis. Muitos foram ajudados, né? Os quartéis golpistas, os QGs do golpe. Na época, muitos foram ajudados aí por gente dentro do quartel, né? Inclusive de patentes grandes aí. Inclusive era para ser feita uma investigação específica do Ministério Público para botar todo mundo na cadeia. Teve um aqui em Fortaleza, um quartel aqui em Fortaleza, lá no centro, que também era cheio de gente, né? Protestando, não sei se tinha ajuda ou não de alguém de lá. É uma coisa que tem que se investigar aí, hein? Então a resposta da instituição e a justificativa dos agressores, no caso que a gente acabou de ver, do jovem que foi espancado lá em São Paulo, no interior de São Paulo, são reveladoras essa justificativa desses agressores. Olha só, em mensagens trocadas, os militares eles descreveram a sessão de tortura como uma brincadeira consentida. Essa terminologia que eles usaram, né, esse nome não é acidental. O uso desses eufemismos como trote, brincadeira, é um mecanismo ideológico poderoso que tem essa intenção de normalizar a violência. Ao recontextualizar o crime de tortura previsto no Código Penal Militar como um rito de passagem culturalmente aceito dentro da caserna, a gravidade do ato ela fica diluída. Então isso tem uma intenção, né? Você está menosprezando e você está normalizando a violência como se fosse uma brincadeira. A violência ela deixa de ser crime e se torna parte de uma tradição.
Então, essa resposta institucional, né, que foi a expulsão dos 6 militares envolvidos, embora ela pareça uma medida enérgica, né, então beleza, foram efetivos lá, expulsaram os caras, beleza, mas ela cumpre essa função de controle de danos. Ao sacrificar alguns indivíduos de baixa patente, o comando militar projeta uma imagem de justiça e responsabilidade, evitando esse escrutínio, né? Essa, de certa forma, a sociedade civil organizada protestando contra, né? Criticando. Então evita isso. Esse protesto mais profundo sobre essa cultura sistêmica que não apenas permite, mas fomenta, né? Incentiva ativamente esse tipo de comportamento. A repetição desses casos semelhantes em outras unidades, como em Bagé, no Rio Grande do Sul, que também teve um caso lá, demonstra que a punição individual é uma válvula de escape que protege a instituição e não dá uma solução para esse problema estrutural. O que é que o Exército, dentro do Exército, está tomando como controle interno, né, para evitar essas questões, para punir severamente, para, de certa forma, combater essa cultura dentro da própria instituição? Essa cultura da violência, inclusive do crime, né? E a tortura é um crime inafiançável, inclusive. Então vamos falar um pouco aqui sobre o caso de Fortaleza. A violência nos quartéis, ela transcende a agressão física. Ela assume formas de humilhação psicológica extrema que servem como ferramentas de controle ideológico e disciplinar. Teve um caso aqui de um soldado em Fortaleza, que foi investigado até pelo The Intercept Brasil, que expõe essa dimensão de forma nua e crua mesmo. O recruta, né, ele foi submetido a uma série de atos degradantes, foi obrigado a rolar em uma poça de lama utilizada como mictório pelo batalhão. Ou seja, uma poça de lama junto com mijo, enfim. Foi deliberadamente privado de comida, não podia comer, e ao tentar comer uma manga foi forçado a chupar uma pedra no lugar da manga. E aí a motivação por trás dessa tortura específica revela a natureza política do ato. Segundo o relatório da sindicância interna, havia uma ordem explícita para, entre aspas, intensificar os maus tratos para que eu não vou usar esse termo, tá? Que esse é um termo pejorativo que é usado contra a população LGBT, mais precisamente os gays. Então, vamos lá. Intensificar os maus tratos para que esse V pedisse logo para ir embora. Então, o comando da unidade declarou que não queria homossexuais no quartel. A tortura desse caso não foi um rito de passagem, mas uma política de expurgo de violência, de crime, inclusive discriminatório contra a população LGBT. Um método para impor um padrão de masculinidade tóxica e eliminar indivíduos considerados indesejáveis, que não fazem parte do padrão heteronormativo. O desfecho é igualmente instrutivo. Apesar das evidências, o Exército alterou o parecer final da investigação e exonerou o soldado sob a alegação de uma doença psicológica pré-existente, isentando a instituição de qualquer responsabilidade pelas sequelas traumáticas que incluíram 1 mês de internação com episódios de delírio e tentativas de suicídio. Esse caso demonstra como a violência é instrumentalizada para reforçar ideologias reacionárias e como a burocracia militar atua para garantir a impunidade institucional. Então, fazendo esse paralelo aí, inclusive trazendo alguns casos mais especificamente de casos concretos que foram investigados, que tem referências. Inclusive eu vou deixar aqui depois o link das referências que eu me baseei e que eu trouxe os casos para vocês darem uma olhada depois e conferirem. Demonstra muito que dentro do Exército há essa prática sistêmica de
métodos criminosos no serviço militar obrigatório, que é uma responsabilidade do Estado assegurar a qualidade e que essas pessoas não sofram esses maus tratos, essas violências, essas torturas. É uma coisa básica de direito humano. Então, vale a pena, inclusive, denunciar nas cortes de direitos humanos. Está ocorrendo uma violação de direitos humanos sistêmica dentro do aparato estatal brasileiro, mais precisamente no serviço militar obrigatório ligado ao Exército, onde existe práticas de tortura, violência psicológica, violência física, casos de discriminação contra a população LGBT, casos de racismo também, são amplamente documentados e noticiados na mídia. E aí? Cadê as organizações internacionais para ver essa questão? Cadê o governo brasileiro, os governos estaduais, as prefeituras para verem essas questões aí? Acho que nem entra na competência de prefeitura, mas precisamente é governo federal mesmo, porque as instituições militares, né, estão mais vinculadas ao poder nacional. Mas a gente também fez uma pesquisa sobre esse retrato desses jovens que estão entrando para o serviço militar obrigatório. É um retrato dessa classe trabalhadora de farda. A pergunta é inevitável, né? Quem são essas vítimas? Quem são os jovens que o Estado brasileiro recruta para esse sistema de brutalidade? A resposta, que está amparada por dados e pesquisas que a gente traz aqui, em sua esmagadora maioria, são filhos da classe trabalhadora, né? Então são jovens da periferia, jovens negros, inclusive não são filhos de empresários, políticos ou generais de alta patente, né, que lotam os alojamentos e sofrem os abusos. São esses filhos da classe trabalhadora que muitas vezes não têm amparo, nem conhecem os seus direitos, inclusive às vezes nem sabem que isso são crimes, né? Então tem que ter reforço, tem que ter um papel dos partidos da esquerda para orientar essas pessoas, organizar essas pessoas, falar, olha, tortura não pode, você tem que denunciar, a gente vai criar canal de denúncias, a gente vai criar redes de apoio, porque essas torturas realmente, às vezes, têm um aval de altos patentes, dessas pessoas que denunciam podem ser perseguidas, e a gente tem que criar essas redes de apoio, canais de denúncia e denunciar para cortes internacionais, inclusive, para que essas práticas se findem dentro do Exército Brasileiro. A resposta aqui que a gente traz, então, é essa. Então, são filhos da classe trabalhadora. Então, a base das Forças Armadas, ela é um reflexo direto das desigualdades sociais do país. Essa é uma questão materialista que a gente tem que ter em mente. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com a Universidade de Oxford, revelou que quase 44% dos jovens brasileiros consideraram seguir a carreira militar e que esse interesse é significativamente maior entre os jovens em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica. Então, esse jovem que está na periferia tem mais essa motivação de seguir a carreira militar, porque inclusive tem muitos bônus, né? Tem a questão lá das pensões, tem a questão, enfim, várias coisas, né? A motivação, então, não é, na maioria das vezes, um fervor patriótico ou uma vocação ideológica, né? Essa questão mesmo dos altos salários e tudo mais. É uma escolha racional diante da ausência de alternativas, que muitas vezes são impostas pelo capitalismo, né, neoliberal, que não dá oportunidade para esses jovens. A motivação, então, é essa. A maioria dos recrutas vem de famílias pobres e buscam no quartel aquilo que o mercado de trabalho capitalista nega, um salário que ainda baixo para muitos militares de outros países, né, se for fazer essa comparação, mas que é alto em comparação ao salário médio nacional. Tem essa garantia também de alimentação diária, acesso a cuidados médicos. Em um país que é marcado pela precarização do trabalho e pela insegurança alimentar, o serviço militar funciona na prática
como uma política de primeiro emprego para a juventude de baixa renda. Então é realmente isso. De certa forma, quem está entrando ali é uma política de primeiro emprego, de certa forma. E aí, como tem alguns benefícios, né? E essa questão também dos cuidados médicos, né? Os militares têm hospitais exclusivos, né? E tem outros benefícios. O próprio mecanismo de seleção e dispensa do serviço militar obrigatório, ele possui um viés de classe explícito. E aí vamos entrar a fundo na questão, porque a legislação prevê a dispensa para o arrimo de família, ou seja, o jovem que é o único responsável pelo sustento de seus familiares. Isso cria uma situação paradoxal. O jovem de extrema pobreza, né, que tem essa força de trabalho que é indispensável para a sobrevivência da família, pode ser dispensado. Quem acaba sendo incorporado é o jovem da classe trabalhadora que é pobre, mas não ao ponto de ser o único provedor da família. É uma seleção cruel que mira um extrato específico de classe. Ou seja, né, essa realidade alimenta a percepção popular amplamente difundida, né, de que filho de rico não serve, né, ou encontra maneiras de ser dispensado, enquanto os postos de soldado são preenchidos pelos que não têm outra opção. E por que eu tô falando, gente, que é uma seleção cruel? Porque justamente por conta disso, porque dentro do serviço militar obrigatório são amplamente difundidas essas práticas culturais, que inclusive eles chamam de rito de passagem, é brincadeirinha, é consentido, né? Então, quando eles selecionam preferencialmente esses filhos da classe trabalhadora, eles estão mirando especificamente também para, de certa forma, absorver essa galera, né? E tentar humilhar, fazer diversas coisas que não são saudáveis, né? Que muitas são crimes mesmo. Então, a classe social, né? Basicamente, predominantemente jovens de classes vulneráveis e de baixa renda. Essa motivação principal, né, desses jovens é justamente essa falta de oportunidades no mercado de trabalho capitalista, essa busca por estabilidade, salário, alimentação. E aí a escolaridade, por exemplo, dos pais, né? Quanto menor a escolaridade dos pais, maior o interesse na carreira. Esses são alguns dados da pesquisa da UFMG junto com a Oxford, tá? E aí um pouco da visão, né, que esses jovens têm, né? Eles têm essa percepção de que há poucas vagas ou nenhuma vaga de emprego em suas cidades, né? E muitas são de empregos que não são tão atrativos, pagam baixos salários, têm uma alta carga horária e demandam também muita força, né? Geram um cansaço, então essas pessoas procuram outras alternativas. Então, dessa forma, as Forças Armadas elas cumprem uma dupla função econômica e social para o Estado burguês. Por um lado, eles funcionam como um aparelho de absorção da força de trabalho excedente, aliviando de certa forma essa pressão social gerada pelo desemprego juvenil que é crônico, né? E por outro lado, ao incorporar esses jovens, o Estado ele submete a um intenso processo de doutrinação. E esse treinamento, entre aspas, cívico, cidadão, né, que a gente vê que muitas vezes não tem nada de cidadão aí. Então eles são submetidos a esse intenso processo de doutrinação e são preparados para atuar como uma força de repressão contra manifestações, contra o descontentamento social que surge, né, justamente dessa mesma crise econômica que os empurrou para os quartéis. Então é uma contradição aí explícita, né, que, como a gente até falou, dentro dessas instituições é pregado o sonho do oprimido é ser o opressor, né? Então você tem que entrar na cabeça dessa galera e fazer com que eles sonhem ser o opressor de alta patente aí. Então a junção das peças desse quebra-cabeça, essa violência sistemática direcionada a uma tropa de origem trabalhadora, leva a essa questão central. Por que uma instituição desempenha tanta brutalidade na sua própria base? Tem esse papel, né, de reforçar essa violência na própria base. E aí fica a questão. A resposta ela não se encontra nos manuais de disciplina militar,
mas na teoria marxista do Estado. E aí, mais precisamente, a gente vai entrar agora na base teórica marxista para entender essas questões todas, né? Para o Karl Marx e para o Engels, o Estado ele não é uma entidade neutra que fica aí acima das classes sociais, nesse papel de mediar conflitos, em busca do interesse comum, do bem comum, nada disso. Na verdade, o Estado é fundamentalmente um instrumento de dominação de uma classe sobre a outra. Nas palavras do Manifesto Comunista, o poder executivo do Estado moderno, entre aspas, não é senão um comitê para administrar os negócios comuns de toda a classe burguesa. Ou seja, dentro dessa estrutura, o exército permanente, juntamente com a polícia e a burocracia, constitui o principal aparelho de força, o braço armado do Estado. Sua função primordial não é a defesa de uma pátria abstrata ou de um povo abstrato comum, né? Mas a defesa da ordem social vigente, ou seja, a proteção da propriedade privada dos meios de produção e a garantia da continuidade da exploração capitalista. O exército ele existe então para assegurar, em última instância, pela força, que a classe dominante permaneça no poder. Então aqui reside a contradição fundamental que o Estado burguês ele precisa resolver. Para manter seu poder, ele necessita de um exército, mas os únicos corpos que ele pode recrutar em massa para preencher essas fileiras são os filhos da classe que ele reprime, que ele oprime. Então, como garantir que um exército de trabalhadores atire contra outros trabalhadores em greve? Como assegurar que os jovens da periferia reprimam manifestações por moradia em suas próprias comunidades? É exatamente para solucionar essas contradições que a violência do treinamento militar é projetada. A humilhação, os trotes, a disciplina desumana e a quebra psicológica dessas mentes não são excessos, mas são o método principal de uma lavagem cerebral ideológica. Esse processo pode ser entendido como uma forma concentrada e acelerada de alienação. O treinamento ele aliena o soldado de seu próprio corpo, que é levado à exaustão e submetido à dor, até que ele se dissocie do próprio sofrimento, que ele, de certa forma, tente abstrair e superar esse sofrimento. Então, é um processo de alienar esse jovem da sua identidade pessoal, que é suprimida pelo uniforme, pelo corte de cabelo padronizado, pela substituição do seu nome por um número. E, mais crucialmente, ele é alienado até da própria consciência de classe. A solidariedade horizontal com seus irmãos de classe, ela é destruída sistematicamente e substituída por uma lealdade vertical e inquestionável à hierarquia, ao quartel e aos símbolos abstratos, como a bandeira, ou a nação, o país, o Brasil. O objetivo é transformar, por exemplo, o João da Silva, que foi o caso que a gente abordou mais precisamente no começo do vídeo, né? E conhece na pele a exploração, no Soldado 237, uma peça obediente na máquina de repressão estatal. A violência do trote, esse ritual de batismo, né, entre aspas, converte o oprimido a um potencial opressor, preparando ele para, quando ordenado, levantar seu fuzil contra sua própria gente. E aí, concluindo mais especificamente essa questão do vídeo, né, retomando essa pergunta inicial, o movimento comunista precisa dialogar com as bases militares? Eu queria que você deixasse seu like aí se você gostou do vídeo, curta, comenta, compartilhe com mais pessoas, né?
Comenta aí a sua opinião, né? Responda essa pergunta de certa forma. Eu estou tentando responder aqui, mas é uma construção coletiva e conjunta, né? À medida que a gente vai dialogando, a gente vai percebendo mais as coisas. E, enfim, eu não sou o dono do saber, eu não sou eu não sou o dono da verdade. Mas de certa forma eu tento, enfim, selecionar alguns conteúdos, fazer uma análise crítica e trazer um pouco, né, das minhas percepções, das minhas pesquisas aqui para vocês. E aí, retomando de novo, vou fazer a pergunta de novo. O movimento comunista precisa dialogar com as bases militares? Após essa análise aí que eu trouxe para vocês, a resposta ela não é só afirmativa, mas ela é imperativa. Sim, inclusive é um dever revolucionário, que a gente vai precisar dessas bases aí depois em um eventual futuro aí, quem sabe, né? Então, não se trata de uma aproximação ingênua com generais de alta patente que conspiram em Brasília, que servem aos interesses do grande capital, do agronegócio, do imperialismo. Trata-se de um diálogo de classe direcionado ao soldado raso, ao cabo, ao sargento de baixa patente, que sofre as mesmas contradições de sua classe de origem. É olhar para aquele jovem de farda e dizer: olha, a humilhação que você sofre, ou que você vai sofrer aí dentro, tem a mesma raiz da exploração que a sua família sofre aqui fora. O inimigo não é o povo que luta por direitos, não é o trabalhador em greve ou o estudante que protesta. O inimigo é a classe que nos explora a todos e que usa, né, muitas pessoas como cães de guarda para proteger seus privilégios. E aí é uma tarefa fundamental. Ignorar a base do exército é um erro estratégico fatal, como eu disse. Na política é que nem no futebol, não existe espaço vazio. O outro time vai ocupar, os inimigos vão ocupar e o bolsonarismo está ocupando cada vez mais. A gente tem que levantar, a gente tem que botar a mão na consciência e pensar sobre isso. Não significa, né, fazer de certa forma, essa lavagem cerebral, não é isso. É simplesmente orientar essas pessoas na busca por direitos fundamentais. Direito à vida, né, direito, enfim, a uma dignidade mínima, né, a dignidade da pessoa humana. Então, a gente tem que entrar, dialogar com essas bases, né, e deixar de cometer esse erro estratégico, porque isso significa abandonar um setor armado da classe trabalhadora à doutrinação reacionária e fascista. Então, a gente está permitindo que a burguesia continue a usar os nossos filhos, os filhos da classe trabalhadora, contra nós mesmos. Então, como Lenin apontou, né, a revolução é obra da maioria organizada e armada do povo. Construir pontes de diálogo, solidariedade e consciência de classe com os soldados de baixa patente é uma forma de enfraquecer o aparelho repressivo do Estado por dentro. Não é um ato de pacifismo, mas uma forma de luta política dentro de uma das instituições mais importantes do poder burguês. Entendam, é uma das instituições mais importantes do poder burguês. O objetivo não é a conversão imediata, mas a introdução de uma contranarrativa, de certa forma, um vírus ideológico que vai corroer a coesão da tropa. É plantar as sementes da insubordinação contra a tirania. Em momentos de crise social aguda, a posição que esses jovens tomarão pode ser decisiva, né? Então a história ela está repleta de exemplos em que a recusa de soldados em reprimir o povo foi o estopim para transformações revolucionárias. Portanto, e aí, trazendo a conclusão para os meus pontos, que eu vou deixar de novo reforçando, todas as referências citadas aqui, desde notícias até as próprias obras que eu me baseei para trazer aqui para vocês, e as pesquisas, vão estar aqui na descrição, tá? Mais uma vez reforço, deixe seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe. A gente está com o portal de notícias agora também, bolchenews.com.br. Acesse aí o nosso portal de notícias para ficar mais informado
Estamos lá no Instagram também, @bolchenews, aqui no YouTube, enfim. E aí, concluindo esse vídeo e trazendo essa resposta a essa questão, a nossa tarefa é furar a bolha, né? Levar essa discussão adiante e disputar a consciência de cada membro da nossa classe, onde quer que ele esteja. É preciso denunciar a violência nos quartéis, apoiar a vítima e suas famílias e, acima de tudo, trazer o debate, né, dos direitos humanos, trazer o debate da repressão contra a tortura, que inclusive essa prática está entranhada dentro do exército e já é sistêmica desde os tempos lá da ditadura militar, né? Então continua até hoje essas práticas de repressão, tortura contra povos marginalizados, né? Os povos pretos e pobres das favelas, né? Povos LGBT e tudo mais. Então é preciso denunciar essas violências, acolher as vítimas, apoiar as vítimas, né? Criar essas redes de apoio e, acima de tudo, conectar eles a essa luta de classes mais ampla. O diálogo com a base militar não é uma opção, ela é uma necessidade estratégica para qualquer movimento que almeje essa transformação radical da sociedade, que tenha como princípio a revolução comunista no Brasil. É isso, vou ficando por aqui. Mais uma vez reforçando, deixe seu like, comente, compartilhe, nos apoie aí. Se você tiver condições, no Pix, canal bolchenews@gmail.com, e nos encontramos em outra oportunidade, em outro vídeo, debatendo mais questões centrais aí do Brasil.